Shalom, irmãos, boa tarde. Meu nome é Regiane e eu sou da Igreja Batista Shalom Água. E nessa tarde eu tenho alguns convidados aqui que estiveram na jornada missionária do Ministério Internacional Shalom. Eu estou aqui com o Kaique, com o Natan, Isabela, Selma, Vitória e Cabral. Estou muito feliz de receber vocês aqui. A gente vai ter uma tarde de bênção, né, da gente sanar muitas dúvidas. Eu estou muito curiosa para saber o que vocês viveram lá, as coisas que vocês viram, o que Deus fez naquele lugar, como que vocês voltaram dessa viagem. Eu acredito que o pessoal de casa também está bastante curioso para saber a respeito disso. Para a gente quebrar o gelo, tem algumas perguntas aqui que todos vão responder, tá bom? Me fala uma experiência que mais marcou vocês durante a viagem missionária. Vitória. Oi, Regiane, tudo bem? Olha, eu acho que a experiência que mais me marcou foi no dia que nós estávamos em Canabrava. Eu entrei na casa de uma senhora, eu estava bem nervosa, entrei na casa de uma senhora, e ela era da CCB, e como ela já conhecia a palavra, eu perguntei se eu podia orar por ela. Aí ela falou que podia, entramos na casa e tinha uma adolescente. Ela tem 13 anos, o nome dela é Emanuele, e ela é daqui de São Paulo também. E a gente começou a conversar com ela, mas ela tava com uma cara de deboche, sabe? De quem não queria estar ouvindo. Tipo, ela não queria que nós estivéssemos ali. E o bispo Miquel, que estava comigo, ele já é o senhor, e ele todo educadinho, conversando com ela, e ela não tava dando a menor bola pra ele. Aí eu falei, quantos anos você tem? Aí ela falou, eu tenho 13. Eu assim, então, eu tenho 16. A gente tem mais ou menos a mesma idade. E eu imagino que pra você, não seja muito legal ter um monte de gente na sua casa falando de Jesus. Não é algo muito agradável. Eu falei assim porque, gente, ela é adolescente, ela não tava interessada. Mas aí eu expliquei pra ela, falei assim, olha, mas a gente tá aqui pra falar de uma coisa que vai ser a melhor coisa da sua vida. E eu comecei a conversar com ela, eu falei que não importa as coisas que nós fizemos, e não tem festa, não tem bebida, não tem nada que possa suprir esse vazio do seu coração como Jesus pode. E aí o olhar dela mudou. E nós continuamos a conversar com ela, mas ela estava meio resistente ainda, mas ela já estava mais aberta à conversa. Nós oramos por ela, e quando a oração acabou, ela perguntou, como é que eu faço para aceitar Jesus? Gente, eu fiquei tão feliz, porque foi tanto tempo insistindo, sabe? Tanto tempo conversando com ela, e ela perguntou, como é que eu faço? Aí nós explicamos para ela que você tem que ter um relacionamento com Jesus, não é ir para a igreja, mas é importante você estar na igreja. Oramos por ela, fizemos oração de confissão, a gente entregou uma Bíblia, nesse mesmo dia à noite tinha culto na igreja em Canabrava. E ela foi no culto, ela foi, chegou em mim, me cumprimentou, me deu um abraço. Ela, nossa, outra pessoa, completamente mudada. Foi muito especial. Selma, uma experiência que mais te marcou lá. Shalom. Amém. Então, eu estava também em Canabrava, né? Estava eu, a missionária Leia, o filhinho dela, Arthur, e uma outra irmã, chamada Judite, e estávamos numa casa. E assim que chegamos na casa, de longe avistou uma criança, veio com a mão, ela veio correndo e foi chamar a mãe para nos atendermos. E quando estávamos ali conversando, tinha a mãe, uma adolescente, e tinha também a avó. E nesse meio tempo, o que me chamou a atenção, estávamos ali orando e conversando com os adultos, uma criança, um dos missionários mirim, que estávamos conosco, de apenas 6 anos, pegou um folheto e estava evangelizando essa criança. Uma criança evangelizando outra criança. E o Provérbio 9, 22 fala, né, ensina a criança que ele deve andar. Né? Então, assim, não tem idade para isso. Né? Às vezes você pensa que é muito novo, é muito velho. Não, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. Amém? Essa foi uma experiência que eu tive, assim, nossa, que, sabe, acho que é para quebrar barreiras, qualquer um de nós. Amém? Natan, uma experiência que mais te marcou lá no seu acho que a experiência que mais me marcou foi logo no primeiro dia, né? Tava boiando assim, primeiro evangelismo, né? Não sabia muito. Daí a gente foi na casa de uma senhora que ela tava fazendo aniversário naquele dia, né? Ela tava assim na porta da casa dela, que o pessoal lá eles têm o costume de ficar assim na rua. Aí a gente foi lá falar com ela, ela chamou a gente pra entrar. Quando ela chamou a gente pra entrar, a gente foi e tava passando na TV, eu já percebi que ela era crente, né? Ela tava passando na TV tipo o show da fé, só que acho que lá de Minas, né? Daí a gente cantou 2 louvores lá, né? Aí ela falou que tava fazendo parabéns, tava fazendo aniversário.
Daí ela foi e pediu pra gente cantar parabéns pra ela. A gente cantou e, tipo, a gente deu uma Bíblia pra ela. Ela falou que ela era da igreja, só que ela tinha saído por causa que o pastor dela tinha ido, acho que pra África, né, fazer missões também. Aí ela foi, quando a gente entregou a Bíblia pra ela, assim, ela começou a chorar, não sei o que, a gente perguntou se ela queria fazer o estudo bíblico, ela falou que queria. A gente anotou lá o nome, eu esqueci o nome dela agora, mas a gente anotou o nome dela, anotou o telefone e acho que foi a experiência que mais me marcou, assim, foi o primeiro dia. Experiência maravilhosa, maravilhosa. Cabral, uma experiência que mais te marcou na sua vida. Pai do Senhor, dentre muitas, uma que me marcou bastante foi quando nós estava ali levando a palavra ali em Montalvânia, estava eu, a missionária Marina e a missionária Larissa, e nós estávamos conversando com 3 senhores, são 3 senhores ali que são fazendeiros, coração duro, e ali nós começamos a falar de Deus, eles debatiam, faziam brincadeira, começamos a falar, começamos a explicar algumas coisas, e até que no final eles até aceitaram a oração. Mas o interessante disso é que nós estávamos conversando com esses senhores e atrás tinha um trailer onde a mulher ouvia a palavra de Deus, o que nós estávamos falando para ele. E quando nós viramos costa para ir embora, essa mulher estava em pranto, chorando e falando: eu quero conhecer esse Jesus, eu quero aceitar esse Jesus. E como a gente não sabe trabalhar de Deus, nós estávamos falando aqui, mas Deus estava trabalhando já lá. E lá nós oramos por ela, oramos pela casa dela, entregamos a Bíblia e ela aceitou o Senhor, aceitou o estudo e foi uma experiência marcante, porque a gente não sabe trabalhar de Deus. Às vezes nós estamos indo aqui e o Senhor está trabalhando ao lado com todas as outras pessoas ao redor. Então foi uma experiência muito, muito marcante que com certeza eu vou levar para o resto da minha vida. Ele diz que a palavra de Deus ela não volta vazia, né? Vocês estavam pregando para uns, mas outra pessoa estava ouvindo a palavra de Deus, receberam essa palavra, nossa, louvado seja Deus. Eu acredito que grande foi o mover de Deus na vida dessas pessoas, né? Você, Caí, a maior experiência que você viveu durante a viagem do Senhor. Primeiro, vou cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo com Shalom. Eu estou muito feliz de estar compartilhando as minhas experiências. E o que eu diria, o que me marcou mesmo, foi o conviver, no caso. A gente está ali para um propósito de a gente evangelizar a palavra de Deus, a gente levar as boas novas para as pessoas. E eu diria que realmente tudo ali me marcou, tudo aquilo ali foi algo novo para mim. E realmente a viagem eu vou levar para a minha vida inteira, eu vou contar para todos o quão bom. Um episódio, no caso, eu diria que de evangelizar, no caso, porque isso foi basicamente algo que eu não me imaginava estar fazendo, no caso. Eu não imaginava estar na rua e falar que o único Senhor que salva, que existe muitos senhores na vida das pessoas, o único Senhor que salva é Jesus. Eu não imaginava fazendo isso, então os evangelismos, que é algo que me marcou mesmo, no caso. Exatamente. Isa, qual foi a ideia que aconteceu lá que mais marcou? Eu acho que, sem sombra de dúvidas, o evento que mais me marcou foi em Cocos. Foi uma menina, uma adolescente, ela estava trabalhando numa loja e ela estava bem quietinha, assim, ela estava tristinha até, na dela. E aí eu estava muito nervosa e tava eu, a pastora Roseli e mais 2 irmãos. Eu fui evangelizar ela e eu comecei a falar de Jesus para ela, comecei a falar que nada era por acaso, que eu saí de São Paulo e estava na Bahia para encontrar ela. Eu falei assim que Jesus queria encontrar ela naquele dia e eu percebi que o semblante dela assim começou a mudar, ela ficou assim meio, de certa forma, assustada, encantada. E ela falou que ela já tinha sido da igreja e que ela tinha se afastado por alguns motivos dela. E ela falou que ela entendeu que ela queria voltar. E já fazia um tempo que ela queria voltar, ela estava esperando uma oportunidade e a oportunidade chegou. Então ali a gente orou por ela, tudo, eu entreguei alguns folhetos, dei um abraço nela, ela me deu um abraço assim super apertado e ela estava muito feliz.
E no lugar que ela trabalhava, eram várias lojas. E aí a gente deu a volta no lugar e quando a gente voltou, uma senhora chamou a gente, falou assim, olha, vocês foram na loja da minha neta? E ela veio muito feliz, falando, vó, os irmãos da igreja vieram aqui, eles oraram, não sei o que lá. E aí a senhora veio e falou assim, vocês podem orar por mim também? E aí a gente orou por ela, orou pelo lugar dela. E assim, ela também ficou muito maravilhada, ela também ficou muito feliz. Então, acho que, sem sombra de dúvidas, essa foi a experiência que mais me marcou. Imagina essas pessoas, né, estarem nesse lugar, precisando ouvir uma palavra, né, e vocês chegando lá, levando essa mensagem do Evangelho da Salvação para essas pessoas crendo, se reconciliando, aceitando Jesus, e você está ali vendo o mover de Deus ali na sua frente, né, realmente deve ser algo assim, eu acho que marca a vida de vocês essa situação. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, muitas perguntas, aliás. Pelo que eu fiquei sabendo previamente, os grupos lá eram variados, né? Vocês não ficaram assim juntos o tempo inteiro, né? A respeito do companheirismo, Selma, o que você aprendeu sobre companheirismo durante a viagem missionária? É muito importante, né? Tanto a gente que estava lá, em meio de pessoas que você não conhecia, não convivia, enquanto os irmãos estavam aqui intercedendo por nós, né? Sempre que acontecia algo lá que eu precisava de socorro, eu mandava para o Robson ou para o pastor Ana estar pedindo em oração. E isso é muito importante. E a comunhão, né? E a obediência, né? Porque lá assim, a Marina ditava as regras e todos, pastores, bispo, todos obedeciam. E eram todos iguais ali. Não tinha que é pastor ou bispo, não. Eram todos iguais para Cristo. E assim nós somos no reino de Deus, né? Que viemos fazer tudo para a honra e glória do Senhor e que para Cristo somos todos iguais, né? E às vezes a gente tem esse medo de falar, de expressar, né? Por achar que alguém sabe mais que a gente, mas não. Deus quer usar cada um conforme a vontade dele e da maneira dele. Verdade. E aqui o pastor realmente colocava no grupo, a gente tem um grupo de mobilização necessária, né? Os pedidos de oração dentro da nossa igreja são colocados lá nesse grupo. E o pastor estava sempre pedindo oração, orem por tal situação, orem por tal pessoa. E a igreja estava toda unida realmente com vocês em oração o tempo todo. Glória a Deus. Isabela, quais as metas que você traçou nessa viagem? Antes de você ir? Eu acho que, sem sombra de dúvidas, perder o medo de falar, porque querendo ou não é fácil. Focar 100% naquilo, porque querendo ou não, às vezes a gente fica pensando nas coisas de fora, então eu queria que a minha cabeça estivesse 100% focada na viagem missionária. Isso, assim, para conseguir mesmo fazer aquilo que eu estou indo fazer com excelência. Acho que se eu conseguisse, pelo menos falar com as pessoas sem ficar morrendo de medo, nervosa, já era suficiente para mim. Natan, o que você se sentiu inspirado a dizer às pessoas que você conheceu lá naquele lugar? Eu acredito que ninguém saiu daqui 100% preparado. Eu vou chegar lá, eu vou encontrar tal pessoa, eu vou dizer isso. Mas quando você chegou lá, você se deparou no evangelismo com alguém, o que você sentiu naquele momento de você começar a abordar aquela pessoa, começar a falar com aquela pessoa? Não entendi a pergunta. Quando você foi para o campo missionário, né? Aqui eu acredito que ninguém saiu daqui 100% preparado. Eu vou chegar, vou abordar essa pessoa, vou dizer isso, ela vai aceitar Jesus. A gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Precisa mover do Espírito Santo de Deus. E eu creio que vocês foram muito usados nessa viagem para falar com essas pessoas. Quando você abordou a pessoa com quem você veio evangelizar, o que você sentiu? No momento que você foi evangelizar, medo, inspiração do Senhor, confiança, o que você sentiu nesse momento? Assim, no primeiro dia, eu tava não tava bem nervoso, eu tava mais ou menos assim, se fosse pra eu ia, né? Se fosse pra eu ia. Mas, tipo, a primeira mulher que eu fui falar,
eu falei com ela assim, perguntei se ela era de alguma igreja, né? Aí a gente sempre falava que a gente não estava aqui para pregar a placa de igreja. A gente estava aqui para falar sobre Jesus, né? E, tipo, a maioria das pessoas lá era católica, então tipo, ela respondia: sou católica. Aí a primeira vez assim e aí, o que eu falo agora? Não sabia, né? Meu Deus, né? Aí, tipo assim, a mulher que tava comigo, ela foi e falou, né? Ajudou eu lá. Mas, tipo, quando você vai treinando aquilo, que nem a gente ia evangelizar todo dia, ia ficando mais fácil, né? A gente ia pegando jeito. E, tipo, que nem trocava de grupo todo dia, é bom, porque, tipo, você vê como uma pessoa faz, como outra faz. Tipo, se tem alguma coisa, exemplo, que você não... Ah, eu não achei isso legal. Aí você vai com outra pessoa e fala: isso eu já achei interessante de falar. Foi isso. O fato de vocês mudarem de grupos constantemente fez com que vocês se inspirassem com as próprias pessoas do grupo, né? A estar utilizando as pessoas. Isso. Kaique, quais os milagres que você vivenciou na viagem missionária? Ou se de um milagre? Um dos milagres que eu vivenciei no caso, nesse sentido, quando eu estava indo evangelizar, no caso, como eu tinha comentado, eu fui numa casa e nessa casa tinha mulher e tal, a gente foi evangelizar para as mulheres, as pessoas que moravam, as crianças que tinham. E nesse caso tinha um rapaz, acho que não tinha nem 30 anos. Ele foi, né? Tava deitado lá na cama e uma das mulheres chamou nós, falou: rapaz, vem aqui, ora pela vida dele, que ele está precisando de cura. Exato. E eu falei: vamos lá, né? Vamos lá, né? Exatamente. E eu fui com a coragem, né? Porque a palavra nos ensina a gente ter o espírito de ousadia, a gente sermos, como por exemplo, exato, a gente ser corajosos, como os valentes de Davi, né? Quando o Senhor nos chama, a gente ir. E eu senti que o Senhor chamou ali. Eu falei: eu vou. Com medo. Eu fui. Isso. E, acho que eu nem pensei em nada, eu só fui. Realmente, eu não pensei em 2 vezes. Eu fui, ele estava deitado, como eu falei antes, e as pernas deles não se mexiam. Eu falei: rapaz, vamos orar para que isso seja repreendido, porque é um espírito maligno de enfermidade. E eu falando com o rapaz, né, falei: você tá com a perna tal, ele falando: preciso de oração, minha perna não se mexe. Tanto que ele foi virar para a gente orar, ele teve dificuldade para virar, com a perna, tipo, não se mexia, né, e foi virando assim, ó, tipo, doendo, no caso, bem duro mesmo. E ali eu coloquei a mão no joelho, o outro rapaz que foi comigo, no caso, colocou na mão em outro joelho e a gente foi orar. Na oração, eu já vi a perna dele se mexendo. Aí a perna dele se mexendo, eu orando, a gente repreendendo em nome de Jesus, porque por mais que a gente ore, quem tem o poder para salvar é Jesus, é o poder dele, a honra, a glória é para ele, e por isso a gente estava orando em nome de Jesus para que ele seja curado. E orando, depois acabou a oração, né? Ele se levantou. Detalhe, ele não mexia a perna, ele se levantou e agradeceu, falou: obrigado, a minha perna tá mexendo, não sei o que, tipo, falando, agradecendo. Eu falei: não, isso não vem de mim, agradeça a Deus, porque quem que te curou foi Deus, não fui eu. Aí falou: não, obrigado, não sei o que, não, Deus te curou, que Deus te abençoe. E depois disso a gente evangelizou a palavra, ele aceitou Jesus, demos a Bíblia, como a gente fazia nos evangelismos, quando alguém aceitava. E esse é um dos milagres que me marcou, que eu senti sendo usado por Deus, no caso. Claramente teve outros, mas acho que para mim esse foi o principal, porque eu vi
que Deus estava usando a minha vida. Eu vi que realmente que Deus estava com a gente e usando a nossa vida lá. Amém? Eu fico emocionada de ouvir esse depoimento, porque a gente vê que o mesmo Deus que curava no passado, Ele continua curando hoje, e Ele vai continuar curando amanhã. E vocês lá na cena, amém? O milagre acontecer ali na frente dos olhos deve ser uma emoção, assim, uma coisa difícil até de explicar. Mas louvado seja Deus por vida de vocês e se deixarem usar por Deus nesse momento, né? Às vezes mesmo não sabendo muito bem como vai ser, mas Senhor, aqui, né? Usa-me a mim. Louvado seja Deus. Vitória, o que sua líder de missão ela fez para inspirar você? Então, ela em si só, ela é extremamente inspiradora para mim. A Marina, ela é muito inspiradora para mim. Acho que desde o começo eu percebi isso, porque vida missionária não é algo glamouroso. Você viaja muito. Ela já viajou o Brasil todo, não todo, né? Mas ela já fez muitas viagens na vida. E podem olhar e falar, nossa, né? Ela viaja muito, tá sempre andando de avião. Mas, gente, não é nada glamouroso. A vida missionária não é glamourosa. E a forma como ela direciona as coisas, como ela é organizada, como ela sempre instrui a gente para fazer tudo, assim. Eu não tive a oportunidade de evangelizar com ela. Fiquei bem triste, porque eu queria muito, mas eu vi em alguns momentos ela evangelizando, e ela fala muito bem, sabe? Algo que Deus colocou na vida dela mesmo. E não só em campo, mas fora de campo, principalmente, eu vi como Deus usava ela para gerenciar conflito. Tipo assim, ela sabia explicar o porquê aquilo estava errado, por que você não deveria fazer aquilo, sem te constranger. Ela é uma bênção, e a forma como ela é sempre grata a tudo, como ela instrui, é Deus na vida dela, ela é muito bênção, ela é maravilhosa. Amém. Eu já me senti inspirada daqui. Ela é inspiradora. Posso imaginar. Ô Rê, vou fazer um comentário. Ela falou algo muito interessante mesmo, realmente, que viagem missionária não é luxo, né? Tanto que a gente, que é homem no caso, a gente tomou, se eu falasse para os irmãos que a gente tomou a gente tomou o banho no matinho, tipo, só tinha uma lona. E, era engraçado porque eu tinha que arrumar a lona todo dia. Eu tinha que ficar arrumando, senão o pessoal ficava vendo, assim, né? Aí o pessoal pensa, viajar de avião, no caso, quando a gente foi de ônibus, né? E comentando do ônibus, quebrou no caso, né? Como eu tinha comentado aqui. E o cara falou, o ônibus quebrou, Eu falei, ainda bem que foi um ônibus. Imagina se fosse um avião quebrando. Eu olhei, eu falei isso e deu aquela risada. Verdade. Isso é bem pior. E é bom a gente falar isso porque, realmente, não é luxo viagem missionária. São muitos os desafios, né, que vocês enfrentam. Desde, eu acho que quem trabalha fora, quem tem os seus filhos, né, você deixar a sua casa, você deixar a sua cama. A gente sabe que tem pessoas, né, foram muitos idosos nessa viagem missionária, né, a gente sabe que às vezes precisam tomar remédios, né, você não vai conseguir dormir do jeito que você quer, numa caminha confortável, né, às vezes você passa muito calor, às vezes passa muito frio, né. Eu penso que a viagem missionária é para quem realmente se dispõe, para quem realmente ama as pessoas, né. Eu acho que primeiramente você tem que salvar quem precisa ouvir a palavra de Deus, né. Eu acho que isso é um esvaziar-se, né, de si mesmo, para você ser cheio do Espírito e para você ir lá, levar a palavra de Deus, de repente orar pelo enfermo, para que ele seja curado, né, e várias situações que aconteceram, né. Isso que você falou do amor pelas pessoas é algo muito nítido na Marina. Ela ama as pessoas, sabe?
ela tem esse amor pelas pessoas, ela tem esse amor por estar em campo missionário. Você não vê ela reclamando, você não vê ela murmurando de nada. Ela é a primeira a acordar, ela é a última a ir dormir. Ela tá cheia de responsabilidade, você vê ela leve. Ela não reclama, ela não murmura. Antes da gente ir, a gente fez uma reunião com o bispo, né? E ele falou que não era para ter murmuração, porque a comida que o diabo mais gosta é a murmuração. E você não vê ninguém ali reclamou, mas eu digo a Marina principalmente por estar na frente, por ter mais responsabilidade, que nem nós que somos adolescentes, ela era de certa forma responsável por nós. E você não vê ela reclamando em momento nenhum. Ela tem esse amor pelas pessoas, não só pelas pessoas que não alcançaram Jesus ainda, mas por nós, as pessoas que ela estava liderando, ela tinha muito amor pelas pessoas. Eu acredito que esse aqui na hora transborda, né? A pessoa está tão cheia, que ela começa a transbordar amor, ela começa a transbordar e mover de Deus na vida das pessoas, né? Isso é maravilhoso, a gente vê, acho que é algo que inspira, né? Deixa eu só fazer um comentário em relação a isso, já que está falando da irmã Marina. Sim, nossa líder, né? Líder da missão. E a gente vê, e olhando para ela, parece que é uma super mulher, né? Mas não adoece. Nós vimos que ela ficou doente lá, ela teve que ir para o hospital. Mas nem isso a abateu, né? Tanto é que no mesmo dia eu falei, Marina, como está? Ela falou assim, não, tô doente. Mas o diabo vai ser envergonhado. Isso não vai me abater. E no outro dia de manhã ela já estava louvando, mesmo doente, já estava louvando, estava ensinando e vamos que vamos, para não deixar as outras pessoas também ficar abatidas, né? Você vê que, por isso que tem que estar debaixo de oração constantemente todas essas pessoas, porque o inimigo fica furioso. E eu glorifico muito a Deus pela vida da nossa missionária Marina. Cabral, aproveitando que você já está comentando aí, né? A respeito de missão, de viagem missionária, evangelismo, né? O que você nos orienta a orar? Sobre o que nós podemos orar? Nos dá uma direção. Vou dizer que primeiramente, nós somos com cada um aqui levou uma sacola que estava um pouco abaixo da metade, pelo que a gente conheceu. E quando a gente voltou de lá, a gente voltou com a sacola um pouco acima da metade, quase cheia. Então, o que nós temos que orar? Primeiro, agradecer muito a Deus pela oração dos irmãos que esteve aqui, que é necessário, é importante, imprescindível a oração. Por os missionários que estão no campo, para todas aquelas pessoas que recebem o missionário. A gente pôde presenciar que ali no grupo sempre tinha um grupo que ficava intercedendo. E quando a gente, aqui na igreja, o pessoal fala, vamos orar pelos missionários. A gente ora, mas a gente não ora com tanta intensidade quando a gente está no campo e vê que é necessária essa oração. Porque que nem a Isabela e os meninos aqui falaram, a maioria das pessoas ali em Maltovânia, em Canabrava, eram 95% católicos. Se entrava na casa dele, como a gente, que nem for comentar, não fomos falar de igreja nem de religião, fomos falar de Jesus, aí falava, você já vai em alguma igreja? Sim, sou católico. Aí nós quebrávamos o gelo e falávamos, sua igreja também tem Jesus. Aí começávamos a falar. Então, o que é imprescindível oração? Para quebrantamento no coração, quebrar o coração, para eles abrir o coração e receber a palavra. Quando eles começaram a ouvir que nós fomos ali apenas falar de Jesus, muitos se integraram aos pés de Jesus, porque viram que eles não serviam a esse Jesus. Então, é imprescindível a oração. A intercessão dos que ficam, né? Os que estão lá no missionário, que sabem que intercessores lá, e os que ficam, né, na intercessão, porque uma coisa que o Cabral falou é muito importante. Antes mesmo, quando você fala, vai ter uma viagem missionária na tal data, o que já se levanta. E a gente tem visto que ele tenta de várias maneiras, né, atrapalhar de alguma forma para que a palavra chegue, né, até essas pessoas. Então, a intercessão é muito importante realmente para que vocês consigam alcançar o objetivo, né, para que vocês vão em paz, voltem em paz e segurança, para que haja esse quebrantamento no coração dessas pessoas, né, sabe? Realmente, para algumas pessoas é muito difícil, né? A palavra bate, volta, mas para Deus nada é impossível, né? Quando nós oramos com fé, pedimos para que o Senhor haja, né? Traga uma provisão, para que o Senhor intervenha em meio a determinada situação, né? O nosso Deus, ele brava lá do alto e almas se rendem ao Senhor, pessoas são curadas, né? E a obra de Deus ela avança.
Selminha, você que está aí emocionada. Selma, você tem alguma conversa com uma pessoa que aceitou Jesus lá? Vocês estiveram em 3 lugares, né? Foram para Montalvânia, em Minas Gerais, Canabrava e também Poucos da Bahia, né? Você tem contato com alguma dessas pessoas? E qual a dificuldade que essas pessoas enfrentam lá e como que você faz para ajudar essas pessoas? Eu tenho contatos, assim, eu peguei o contato de uma moça, né, e de um rapaz, que estavam em Cocos, né? É tanto que quando a Lara chegou abordando ela, perguntou se você morreria hoje, para onde você iria? E ela ficou assim, né? Que ela tinha, depois ela contou a história dela, que ela tinha 1 mês de pedido do marido, que estava numa sala, ele passou mal e veio a falecer. E ela ficou implorando, aí foi pensando e tal, ele perguntou se queria ser Jesus, explicou tudo para ela, ela falou que queria, ela e o filho, né? E aí ela falou assim aí ficou assim, vocês vão embora quando, né? Ficava querendo ser dentro, querendo mais a gente, sabe? Assim, ela falou assim, aí a gente deu uma Bíblia para ela, falou assim, procura ler a Bíblia, né? Ela assim, mas eu não sei ler, eu sei ler, mas eu não entendo o que está falando, o que quer dizer, né? Falei, então, antes de orar, pede o Espírito Santo para te mostrar, para te falar o que é, né? O que está falando, está explicando ali. E assim, eu fiquei assim, bastante assim, e ela falou assim, vai lá onde eu moro, e deu o nome de um lugar lá próximo, lá de Cocos, né? E eu peguei o telefone dela, até aqui no meu celular, e vou ter que estar mandando mensagem para ela e conversando para saber como é que ela está e o que está acontecendo por lá. E está tudo bem depois que ela aceitou Jesus, porque a gente sabe, né? Até a gente aceitar Jesus, as coisas caminham de uma maneira. Você aceitou Jesus, aí a loucura do inimigo se levanta e a vida começa a ficar mais difícil, já se tem os precauços. E quando perguntamos para ela para onde queria se ela morresse ali, né? Ela ficou assim, ela falou assim, querendo se justificar em obras, né? A gente faz tanta coisa boa pelas pessoas, né? Eu acho que já morre, já vai logo para o céu. Aí a gente vai explicar para ela que não, né? Ninguém era salvo por obras, né? Mas sim por confessar Jesus e seguir e fazer o que ele pede, né? Conhecereis a verdade, a verdade é o que você vai falar. A importância de estar levando esse conhecimento para essas pessoas, né? Isa, a pergunta anterior foi quais as metas que você traçou antes da viagem missionária, né? Quais as metas que você tem hoje, referente a missões? Você pretende continuar no campo missionário? Em nome de Jesus. Eu acho que as metas que eu tenho hoje é, com certeza, me aprofundar mais na palavra, porque às vezes a gente chegava na hora e se uma pessoa te confronta e você não souber o que responder, você ficar se olhando para a cara da pessoa, a pessoa fala assim, então, o que você está querendo me falar, mas se nem você sabe. Então, sem sombra de dúvida, a minha maior meta é me aprofundar mais na palavra de Deus. E eu gostaria de incentivar pessoas a irem na viagem missionária. Eu acho que a viagem missionária não é só para missionários, é para todo tipo de cristão. Acho que todo cristão deveria, se tem condições, fazer uma viagem missionária. E eu gostaria de estar cada vez mais orando pelos próprios missionários, porque a gente, como estavam falando, a vida missionária não é fácil. Lá a gente consegue ver de perto, né? Às vezes a gente fala, missionário, vai lá para longe, para um lugar legal. Gente, não é tão fácil assim, é difícil. É muito joelho no chão e cara no pó. Lá em Canabrava é muito pó. Então, com certeza essas são as minhas maiores metas, assim, poder ajudar mais, independente do lugar que eu estiver. Acho que é uma meta para todos nós cristãos, né? Aprender mais da palavra de Deus sempre, orar sempre, né? A Isabela falou, muito joelho no chão e cara no pó. Cheguei em casa, minha esposa foi lavar minha roupa e falou, Cabral, que cor de roupa é essa? Eu falei, exatamente isso, muito pó mesmo, porque nós somos para um sertão e tivemos que andar muito no sol quente e é realmente isso, muito, muito pó, mas valeu a pena. Muito diferente daquilo que vocês imaginaram antes de sair daqui? Muito. Desculpa. Meninos? Muito. Sinceramente falando, acho que eu juro pra você, eu imaginei uma coisa, mas aconteceu outra. E eu falo, outra realidade, assim, Eu pensei, não, a gente vai evangelizar, vai ter nossos momentos assim, depois vai pro culto e tá bom, não. É
24 horas assim, até na hora de dormir você tem que ficar vigiando. É o inimigo toda hora ali, ó, nossa porta, te perseguindo. Então, ou seja, eu imaginei que seria mais de boa, mas não é. Não é. Vamos continuar com você, Kaique. Que serviço no campo missionário ou evangelístico você tem prestado ultimamente? Aqui, evangelismo, local. Se for o contexto, no caso, Regiane, se for de servir, eu acredito que normal, porque eu fiz o que eu faço na igreja aqui, entendeu? Eu fiz a minha... Mais intensidade. Isso, como todo dia, no caso, como tem os cultos aqui na semana, assim, domingo, não, lá eu fiz mais intensidade, com todo dia, no caso. Fiquei lá tirando foto, fiquei servindo mesmo o culto, ficava lá ajudando o pessoal, o mais diferente foi evangelismo, no caso, que eu não me imaginava. Campo missionário. Ali de casa em casa. Isso. Exatamente. E tipo, eu sirvo aqui na igreja normalmente, eu servi lá também, todo dia no caso. Mas isso, acho que pra mim assim foi diferente. Porque por mais que eu esteja servindo, eu estava também adorando. E lá, como era algo novo, né? Eu estava, tipo, vivendo algo novo, literalmente. Então, acho que lá é mais diferente, no caso. Aqui, como é mais o cotidiano, a gente adora mais com os irmãos, né? Lá, estava longe. Tanto que eu estava com saudade dos irmãos, eu pensava no culto, falava, caramba, meus irmãos, né? Realmente. Aí que é da mídia, fez mídia lá, fez Libras lá. Basicamente tudo que ele faz aqui, ele fez lá. A gente sente muita falta de todos vocês, na verdade. Não posso falar isso não fala. Eu estava comentando com eles aqui antes de gravar, né? Se eu fosse na cidade missionária, eu ia chorando. Aí eu ia chorar os 10 dias lá. Aí depois eu ia voltar chorando, ia ficar mais um mês chorando aqui. Porque encontrei com eles chorando quando eles voltaram. Muita emoção. E o que você pensava sobre a viagem missionária, né? Sobre os missionários antes da viagem missionária e o que você pensa a respeito de ser um missionário hoje? Então, eu tinha na minha cabeça que ser missionário era uma coisa muito extraordinária. É algo ordinário. Tipo assim, é algo que tá para todos, sabe? Ser missionário, você ir para o campo missionário, é uma experiência que, como ela falou, todo mundo deveria ter. Mas fazer missões, viver o ID, é para todo mundo. E eu não tinha muito essa visão. Mas quando você vai, você vê a forma como as pessoas falam, é normal. É algo, tipo, não cai fogo do céu, sabe? Não cai. É você conversando com a pessoa e a pessoa, ela entende a necessidade de se ter Jesus, sabe? Então, é algo ordinário, que eu não tinha essa concepção. Na minha cabeça era uma coisa assim, você vai para missões e cai fogo do céu, e não é assim. E hoje eu vejo necessidade de oração por missionário, tipo assim, quando você vai orar, você ora, né? Deus abençoe os missionários, a gente sabe que é missionário, tem o Bispo Lucas, que faz missões lá na Bolívia, tem um homem, acho que chama Diego, na Sibéria. Então você ora por eles assim, mas você ora de uma forma meio distante. Mas quando você está em campo missionário, você vê a necessidade de orar por missões. Nesse dia que o Kaique orou pela pessoa e ele foi curado, eu não estava em campo. As meninas ficaram pra gente ensaiar a dança. E nesse dia, na sala de intercessão, estava caindo fogo do céu. Nesse dia as irmãs lá estavam orando com muito fervor, sabe? Você viu Deus agindo ali naquela sala. E quando eles voltaram contando os testemunhos, aí você vê a importância da oração. Então, orar por missionários de forma mais intensa, porque é necessária essa oração. Cabral, você que esteve lá um pouco recentemente como missionário, né? Cabral é diácono na igreja, faz parte do corpo de evangelismo, é pregador da palavra, projeto Pão da Vida, faz de tudo um pouco, né? A respeito do campo missionário.
Qual foi a experiência que você teve com Deus no campo missionário? E se você pode dividir essa experiência com a gente? A experiência pessoal. Ó, que nem eu falei no começo, tivemos muita experiência, né? Mas uma que marcou muito quando nós fomos conversar com o rapaz, e ele direcionou da seguinte forma: não, pode falar, eu aceito a palavra e coisa e tal, mas eu sou homem, eu nunca chorei. Ele falava, nunca chorei. As lágrimas podem vir nos meus olhos, mas eu nunca chorei. Eu falei, é mesmo? Aí me vem aquela passagem, não sou o martelo que esmiuça a penha, a palavra de Deus. Aí eu falei, amém, mas a palavra de Deus também fala, Jesus chorou. Ele falou, é mesmo? Aí nós começamos a falar de Jesus. Minha camisa ficou ensopada de tanto choro daquele homem. Só pelo que eu contei, foi umas 3 vezes que ele chorou no meu ombro, me abraçava, porque ele era um negrão alto, falava que eu parecia o irmão dele, e nós começamos a falar de Jesus, e ele se quebrantou de tal forma que chorou. Eu falava, eu acho que você está chorando. Vem aqui. E isso e me marcou bastante, porque quando a gente fala de Jesus, independente, porque não adianta você querer ser um machão, sou isso, sou aquilo, não, o Senhor quebranta de uma tal forma, que o rapaz chorava lá, eu também chorava aqui, a irmã chorava lá, e virou um chororô danado ali, mas foi um chororô porque o Espírito Santo esteve naquele lugar movendo. Então, a gente estando nesse lugar missionário, não significa que deve ser longe, até perto da gente, mas a gente tem que ter um tempo para falar com as pessoas. Talvez a gente enxerga, e eu enxergava da seguinte forma: vamos fazer um evangelismo, entregava um folheto aqui, um folheto ali, ó, recebe a palavra de Deus, e a orientação foi, não, tenha tempo de falar de Jesus para a pessoa, pare, não tenha tempo, não queira acabar rápido o evangelismo, não, pare e conversa, 5, 6, 10 minutos, o tempo que for com aquela pessoa, porque aquela alma é importante para o Senhor. Então nós vimos muito disso, nós parava, entrava na casa, orava, tinha tempo, não tinha pressa para fazer o evangelismo, e isso marcou muito. Isso é a experiência que a gente traz de lá, para a gente não ter pressa, a gente ter tempo de conversar com as pessoas e falar de Jesus. O que a Isa falou, meditar mais na palavra, saber o que vai falar, mas com calma, com tempo. Talvez não vamos conseguir evangelizar o bairro inteiro, mas nós vamos conseguir evangelizar uma pessoa, e aquela pessoa pode acertar o Senhor. Isso. A importância da intercessão com quebrantamento. Que nem o Cabral estava falando, que a gente tem que ter muito tempo com as pessoas. Teve uma experiência que eu tive, a gente foi na casa de uma senhorinha, se eu não me engano, acho que era em Canabrava. E ali, ela era uma casa bem pequenininha, assim, ela, quando viu a gente, assim, ela abriu um sorriso e recepcionou a gente, ela deu café, deu bolo, deu um monte de coisa, e aí ali a gente começou a falar de Jesus e ela começou a se abrir. E ela começou a falar que os filhos dela todos estavam aqui em São Paulo, os netos dela estavam em São Paulo, mas ela não queria vir para São Paulo, ela amava onde ela morava. E ela começou a falar assim sobre a própria vida dela, assim, e que ela sentia tristeza, ela se sentia um pouco sozinha, mas que ela sabia que Jesus estava com ela. Ela era cristã, eu acho. E ali a gente começou a perceber que as pessoas, muitas vezes, elas só precisam desabafar, elas querem abrir, elas querem, assim, uma pessoa. E quando a gente chega, a primeira coisa que a gente perguntava, como você tá? Você tá bem? Me conta. E aí ali as pessoas, é até uma forma, assim, que às vezes as pessoas acham que a gente vai falar de... A primeira impressão é que a gente vai falar de política, e a segunda impressão é que a gente vai falar de placa de igreja. E aí as pessoas começam a perceber que não, a gente só quer conversar, a gente só quer entender, falar de Jesus para as pessoas. Então também é uma grande forma assim de quebrar o gelo, quebrar aquele medo e as pessoas conseguirem se abrir. E também é uma forma muito boa de a semente ser lançada com mais facilidade, vamos dizer assim. Quando a gente está aqui, antes da gente ir para a viagem, eu fazia tudo errado, gente. Porque você chega, você entrega o folheto, você diz Jesus te ama e você vai embora. Mas a primeira instrução que a gente recebeu o folheto é por último. Você primeiro estabelece uma conexão com a pessoa, você conversa com ela, você pergunta o nome dela, pergunta se ela está bem, aí você fala de Jesus e por último você entrega o folheto. Porque a gente entrega o folheto, a pessoa, obrigada, e vai embora, guarda o folheto na bolsa, não sabe se vai ler. Mas quando você estabelece uma conexão com a pessoa, você lança a semente nela. O folheto ele só vai reforçar aquilo que você falou, aquilo que Deus te usou para falar com ela, entendeu?
Então, é algo que a gente aprende quando a gente volta, de que a gente tem que conversar com as pessoas, não só entregar algo, sabe? Cada pessoa é importante. Não adianta a gente querer, que nem ele falou, alcançar o bairro inteiro de uma vez. Não, é pessoa por pessoa. Cada pessoa é importante. Deus valoriza cada pessoa. No interior de Minas Gerais, lá onde Canabrava tudo era bem rural, assim, né? Era uma casa bem distante da outra. E Deus ama cada uma daquelas pessoas que estão naquela casa. É bem perceptível isso quando você está em campo, o amor de Deus por almas, pelas pessoas. Na jornada missionária, que foi organizada pelo Ministério Internacional de Shalom, e contou com 48 pessoas. Ah, 48 pessoas. Nós estamos aqui em Atenas 6, que são aqui da Shalom Esperança. E a gente quer aprender com vocês, porque missões é algo inspirador, né? Pelo menos para mim. Assim. E ouvindo os relatos dos testemunhos, eu me vejo como você, Vitória. Eu admiro a sua sinceridade. A gente olha para nós e fala, nossa, está errado, está fazendo errado. Então é hora da gente aprender e a gente começar a fazer certo. Porque quando a gente começar a fazer certo, a gente também vai começar a ver as mesmas coisas que vocês viram lá. Milagres, prodígios, pessoas que se rendem aos pés do Senhor, quebrantamento e tudo mais. Ó, Rê, eu vou fazer esse comentário. Eu vejo que é importante. Legal a gente comentar que todos precisam ir na viagem, é legal a gente falar os testemunhos, mas eu quero deixar algo mais claro, que depois da viagem, Deus me iluminou isso na minha memória, que é exatamente, a gente não é diferente por ter ido numa viagem. A gente não somos missionários, não somos. A gente não somos diferentes, não somos usados de maneira diferente. Não, nada disso. Deus capacita a todos. Deus usa a todos. Vocês têm que buscar, claro, tem que ter uma vida com Deus. A diferença é que vocês se dispuseram a ir, né, ao campo missionário. Exatamente. E Deus nos mostrou que é diferente. Como foi falado aqui, mas missão também, agora falando de missão mesmo, missão não precisa ir viajar, pagar a viagem, pum, foi para outro lugar. Não, missão começa aqui mesmo, aqui na frente da igreja, a gente evangelizando, falou, posso falar de Jesus? Chega no mercado, laranja bonita, Jesus é bonito. Tipo, começar a falar, a gente começar a anunciar, porque Jesus é a esperança do mundo. Romanos 5 fala, e a gente precisa anunciar cada vez mais isso. E quando vocês começarem a falar cada vez mais, vocês vão ver que Deus usará vocês, mais que nós, certeza. Se um curou, de você começar, vai curar 5 de uma vez. Eu creio que isso acontecerá, porque a gente não é diferente. Mesmo eu creio que Deus sim escolheu nós para esse momento que teve de missão, no caso, mas eu creio que sim, Deus capacita cada um. Isso vocês têm que buscar cada vez mais. É algo que Deus tocou no meu coração realmente. Mostrou, filho, você não é diferente. Você não é diferente. Não que vocês são Não é? diferentes, mas a missão, ela inspira pessoas. Às vezes, por falta até de conhecimento, né? Algumas pessoas elas deixam de fazer algo, ou às vezes, quando você fala assim, né? A pastora coloca um grupo, vai ter evangelismo no tal dia. Nossa, evangelismo, e agora? Como eu vou fazer? Como eu vou abordar alguém na rua, né? Às vezes, por falta de conhecimento, as pessoas têm medo de ir para a rua, têm medo de evangelizar, têm medo de abordar as pessoas. E a partir do momento que a gente conversa com pessoas que estejam no campo missionário, que já passaram por isso, que conversaram com pessoas aceitaram Jesus, oraram com pessoas, e pessoas foram curadas, serve de inspiração para nós. Para que mais pessoas, né, se juntem a esse grupo, fazendo missão, evangelizando, pregando a palavra de Deus onde estiverem. Eu acho que o evangelismo começa dentro de casa. Os pais começam evangelizando os filhos, aí vai para a família, aí você começa a evangelizar os seus familiares, né, que não são crentes. E aí você começa a evangelizar lá, a Bíblia
preciso ser palavras, né? A gente prega as nossas vidas. Mas a gente tem que sempre estar buscando inspiração na palavra de Deus e através de pessoas que são servas de Deus e que têm feito a obra de Deus, né? De maneira assim, extraordinária, maravilhosa. Ô, Rei, rapidinho. Que o Kaique falou que Deus usa as pessoas, né? O que eu mais queria nessa viagem era ser usada, de alguma forma, para abençoar a vida de alguém. E durante os devocionais, a Marina sempre falava para você orar por uma pessoa, né? Tipo, nós mesmos, os missionários, iam orando. Teve um dia que o Kaique orou por mim. E aí, ele perguntou, você tem alguma coisa que você deseja? Eu falei, eu quero muito ser usada. E, tipo, já tinham dias que a gente estava na viagem, mas eu não sentia que eu tinha sido usada ainda. Aí, na oração que ele fez por mim, ele falou assim, Deus, eu peço para que o Senhor use a Vitória, mas eu acredito que ela já está sendo usada. Ela já foi usada aqui. E isso foi muito bênção para mim, porque eu percebi que eu podia estar sendo muito ingrata, que Deus já tinha me usado e eu não tinha percebido, sabe? Porque você ser usado por Deus não é só você orar por alguém e a pessoa ser curada. É você conversar com uma pessoa e a pessoa aceitar Jesus, é a pessoa sentir a presença de Deus. Então, Deus te usou para falar comigo que eu já havia sido usada, então glória a Deus pela sua vida. Amém. Só obedecendo ao Senhor. Amém. Jovens, né, nos inspirando, né, a seguir e a persistir. Salminha, você tem algum conselho para quem não esteve no dia devocional? Tenho, que tenha fé, né? Primeiro se expõe a fazer a vontade de Deus, que tudo Ele prepara. Às vezes tem pessoas que não estavam com medo por causa de recursos, Deus preparou tudo. Então, assim, nosso sustento não vem de nós, nossas forças, mas vem do Senhor, né? Teve um dia lá que nós íamos ficar sem jantar, né, gente? Porque nós estávamos em Coco, nós estávamos em Montalvânia e ia para Coco. Tínhamos que levar todos os utensílios da cozinha para estar usando em Cocos. Aí a Maria falou assim, amor, hoje não vai ter janta. Mas aí eu falei que eu até com algum dos jovens que não ia ter janta, né? E tudo bem, ninguém reclamou. E o legal é que ninguém murmurava por nada. Aquele negócio em tudo dá graça, né? E aí depois a Marina falou que Deus usou uma pessoa para estar, fez uma oferta para estar usando para o missionário. E foi assim, depois no final lá da noite, no começo da noite, ela teve 18 pizzas para todo mundo comer, entendeu? Então assim, eu vejo a provisão de Deus em tudo, desde aqui, né? Nas cantinas, pessoas que doaram, né? E assim, Deus é maravilhoso, né? Temos só que dispor a fazer a vontade dele, que ele usa, ele envia recursos, só temos que obedecer. E Deus provê todas as coisas. Eu passei por situações da minha igreja e olhei assim para a fé da Selma e eu falei, gente, como que pode, né? Alguém ter uma fé dessa? E muitas vezes eu olhei isso, eu quero ter fé que nem a Selma. Você fala, gente, você chega para ela com um problema, ela fala, não, mas a gente vai arrumar uma solução, não, porque Deus vai prover, porque eu vou falar com um, porque eu vou falar com o outro. E você vê ali assim, minutos o mover de Deus naquela situação. E muitas vezes ela fala para mim, a gente tem que ter fé. Eu falo, Selma, isso não vai dar certo. Não, a gente tem que ter fé, vai dar certo sim, vamos lá, vai acontecer. E você só vê a Selma correndo de um lado para o outro da igreja. Amém, glória a Deus. Isabela, sobre como encontrar novas pessoas para evangelizar. O que você esperava? E como foi? Pessoa, você diz quem vai ouvir a palavra? Ah, tá. Como você esperava que seria lá quando você chegasse no campo missionário? E como é que foi realmente? Olha, uma das coisas assim que eu pedi para Deus aqui era que eu encontrasse pessoas que estivessem com o coração aberto. Eu falava assim, Senhor, coloca as pessoas que o Senhor quer que ouvir a sua palavra. Então, quando eu cheguei lá, eu achei que as pessoas iam ser muito, muito duras. Elas, tipo, não iam nem olhar na sua cara, iam passar reto. E graças a Deus não, são pessoas assim que queriam ouvir, elas estavam dispostas. E chegava assim, bom dia, tudo bem? Como você tá? A pessoa parava, ela falava, bom dia, tô bem, e você? Então, assim, graças a Deus as pessoas, elas lá são bem receptivas. Então, dava pra gente fazer uma conversa bem legal, bem bacana. As pessoas abriam a porta da sua casa, as pessoas deixavam a gente entrar, dava café, dava bolo. Ai, gente, uma bênção. Gostei muito mesmo das pessoas de lá. Eu tô com saudade das pessoas de lá, de verdade.
Cabral, será que isso que ela falou é uma resposta da preparação para a missão que houve? Com certeza. Com certeza. Eu nem comentei com eles, mas a gente ouviu muito falar da Bahia, né? Ó, chega lá na Bahia, o pessoal duro não quer isso. Vocês vão lá para o Nordeste, lá para o fim do mundo, lá de Minas, o pessoal nem quer saber da palavra de Deus. E o que a Isa falou foi exatamente isso. Quando a gente chegava, bom dia, boa tarde, a pessoa para. Posso falar com você? É só um minutinho. Não, pode falar. Nós íamos lá de São Paulo para falar de Jesus e as pessoas abrem a porta. É diferente daqui, são lugares diferentes, situações diferentes. Então lá o pessoal abre a porta, chama para dentro de casa, chama para você orar, para você falar de Deus, quer saber mais de Deus, você vê o olho brilhando. Eu fiquei muito emocionado quando nós fomos ali, eu comentei com elas até esse dia, nós fomos ali no orfanato, crianças cuidando de crianças, mas quando nós começamos a louvar, quando nós começamos a pular, dançar, até eu que rodar para lá e ficava todo, mas rodamos, brincamos, então a gente vê a sede que eles estão de querer ouvir de Deus. Nos hospitais, nós pensamos que ia ficar só na recepção. Nós vamos ali no hospital, vamos ali na recepção. Não, a mulher falou, não, entre no hospital, entra nos quartos, fala com todo mundo, ora por todos nós, né? E é uma coisa gratificante, só estando ali para ver o trabalho que Deus fez, Deus usando a vida de todos ali e a sede que essas pessoas têm, né? Então é exatamente isso. Eu queria que você comentasse também a respeito da preparação antes do evangelismo, né? Jejum, orações constantes, intercessões, comunhão, né? Porque aonde não há comunhão, o Senhor ele não habita. Esse trabalho começou, na verdade, quando se criou o grupo. Quando fechou o grupo, começou o trabalho de evangelismo ali. Não lá, nem em Montalvânia, começou aqui. Então tinha um grupo cada dia que tinha que jejuar, um grupo cada dia tinha que orar, ou seja, a gente orava todo dia, mas tinha um grupo cada dia que tinha que jejuar. E lá não foi diferente, lá todo dia a gente orava de manhã, fazia a roda lá, todo um orava pelo outro, lia a palavra, tinha um devocional, né? Aí tinha um momento de orientação. E é engraçado, quando a gente está aqui no nosso lar, talvez a gente acaba nem orando todo dia, lá nós orava todo dia e todo dia tinha culto. E todo dia tinha palavra. Então, não tem como você não se encher. Não tem como sair do foco. Não tem como sair do foco. Que nem a Isa falou, talvez eu ia lá, tinha que pensar em outras coisas. Você não tinha tempo para pensar em outras coisas. Você tinha que orar, você tinha que ler a Bíblia, já pensar no evangelismo, já pensar no culto. E no outro dia vai ser diferente? Não, no outro dia é a mesma coisa. Então, é exatamente isso. A preparação é o quê? Começa, lógico, com oração e jejum, que Jesus vai trabalhar. A gente jejuando e orando e buscando a Deus, nos enchendo de Deus. Que quando nós vamos para o campo, nós estamos cheios de Deus. E quando nós voltamos de lá, nós voltamos cheios de Deus. Então foi uma coisa diferente. Por isso que cada um fala assim, foi diferente, porque todo dia a gente se enchia de Deus. E por que nós não fazemos isso hoje? Né? Temos que fazer isso hoje. Uma coisa que eu notei foi a disposição. Eu conversei com alguns aqui durante a viagem missionária e eu vi sempre a disposição. Mãe, daqui a pouco tem um culto, eu acabei de chegar, eu descansar uns minutinhos, eu vou almoçar, e aí a gente já começa os dois para o culto. E depois do culto, a gente vai conversar, a gente vai orar e tudo mais, está sempre empolgado. Amanhã a gente vai fazer isso. E parece que o cansaço não alcançou vocês ali durante esse período da viagem. Eu acho que se a gente fica muito tempo à toa, a gente se dispersa, querendo ou não. E lá a gente fazia muita coisa. Então a gente não conseguia, perder o foco, porque a gente acordava, já era devocional. Eu, pelo menos, acordava 10 minutos antes do devocional, que era muito cedo. Então, devocional, café da manhã, evangelismo. Aí você volta, aí almoço. Aí você almoça, aí tem evangelismo de novo. Aí, às vezes, por exemplo, os dias que teve EBF, a gente não conseguiu ir para o evangelismo porque a gente foi ajudar na EBF. Então, EBF. Depois a gente volta, aí café da tarde. Aí, às vezes, você está tomando café da tarde, então, orando por alguém. Aí você vai lá, levanta, orar pela pessoa, tudo. Então, aí, café da tarde, banho, culto. Aí volta do culto, aí tem mais alguma coisa. Aí, quando você vai ver... Sabe, não tem tempo, assim. Então, a gente, graças a Deus, eu vejo até que nisso foi uma ajuda muito grande pra gente não perder o foco. Porque se a gente tivesse ficado,
umas 2, 3 horas, assim, sem ter nada pra fazer, a gente ia fazer coisas nada a ver. A gente ia ficar no celular, por exemplo, a gente ia dormir. Então, esse momento que foi tudo muito corrido, a gente conseguiu estar com a cabeça 100% naquilo. Então, tinha dias que eu não conseguia falar com os meus pais, porque eu acordava já atrasada, aí devocional, o café da manhã, aí saía, aí voltava, aí quando eu pegava no celular, a fila do almoço. Aí você ia ver, a fila já estava gigante, você tinha que correr para não perder lugar. Aí você voltava, aí você almoçava. Aí tinha a escala da louça. Aí você dava a escala na louça, lavar a louça porque tinha que sair para o evangelismo. Aí evangelismo, aí você voltava, aí você pensa, agora eu vou mexer no celular. Aí café da tarde. Aí teve um dia que eu fui pegar no celular para falar com minha mãe, apareceu um senhorzinho, a gente foi falar com o senhorzinho, a gente ficou a tarde inteira conversando com ele. Depois banho, porque é muita gente para tomar banho, culto e assim, uma bênção. A gente não se sentia cansado. Eu, pelo menos, não me senti, achei que ia ficar cansada, mas eu não me sentia cansada nenhum dia, porque acho que nem para isso a gente tinha tempo. Eu também. Eu não fiquei cansada nenhum dia e você fica muito imerso. É por isso que eu falei que todo cristão deveria ir. Porque quando você vai no evangelismo aqui, é só aquele momento, mas na viagem você fica imerso na presença de Deus o tempo inteiro. Eu chorei todos os dias. Não tinha mais lágrimas em mim, porque você fica imerso na presença de Deus o tempo inteiro. E um testemunho aqui, eu fiquei todos os dias sem mexer no TikTok. Eu não abri o TikTok. Eu venci! Passei 10 dias sem mexer no TikTok, porque primeiro eu não tinha tempo. Venceu a tentação. Isso que é um testemunho. Então, assim, eu pegava o celular para conversar com meus pais, com os meus amigos aqui da igreja, e só. Porque, assim, o tempo todo você estava muito imerso na presença de Deus. Ai, gente, é uma experiência maravilhosa. Todo cristão deveria, se tiver oportunidade, deveria ir. Os meninos comentaram agora um pouco a respeito dos desafios, né? Eu gostaria que cada um falasse a respeito dos desafios, sejam eles físicos, sejam eles espirituais, que cada um apontasse um desafio nessa viagem. Pode começar, Pedro. Um desafio, no caso, é basicamente a gente não murmurar. Eu falo que eu sempre tento olhar o lado bom das coisas, mas sei lá, às vezes escapa. Escapa. E era engraçado porque o que acontecia no caso? Era toda hora, Tipo, acho que eu acordava, o pessoal já falava, bom dia, tal, não pode demorar, não pode não sei o quê. Eu falava, tá bom, não vou demorar. Aí, acontecia de eu tocar o carrom, aí o líder, no caso, que era o mesmo líder de louvor, mesmo quarto, falava, arruma o carrom, tal, já se ajeita. Eu falava, não, tá bom. Aí me ajeitava, tal, e ao decorrer do dia era toda hora, o pessoal me chamava mesmo, no caso, lá não teve conforto pra mim. Aí eu ia tomar banho, no caso, tinha que arrumar a lona. Aí eu falei, vou arrumar a lona. No culto, Kaique, faz isso. Falei, tá bom, passa aquilo. Todos os cultos se vindo. Aí depois, almoço, não faz isso. Falei, tá bom, faz. Entendeu? E eu vejo que tinha momentos que eu acho que eu ia soltar. Mas falava, em nome de Jesus, não inimigo, você não venceu. Era toda hora ali. Exatamente, e realmente a murmuração foi algo que eu evitei toda hora, assim, porque é complicado, no caso, mas eu venci. Gente, pode parecer muito engraçado, mas uma das coisas muito difíceis foi acordar cedo. Eu que o diga, todo dia eu acordava Isabela. Eu não sou uma pessoa matinal, e na noite anterior, você conseguia ir dormir, meia-noite, 1h da manhã, porque você voltava do culto, aí às vezes a gente jantava na igreja. Aí jantava na igreja, arrumava a igreja, aí voltava. Aí chegava o quarto feminino, uma bagunça, né? Porque mulher não sabe se arrumar com calma. Então a gente arrumava todo o quarto, aí a gente ia deitar e deitava. Aí o despertador tocava 6h30. Aí você olhava pro lado, tava fulano, ciclano, beltrano dormindo. Você falava assim, gente, vou dormir mais um pouquinho. Quando você acordava, todo mundo já tinha levantado e estava dormindo ainda. Então, assim, sem sombra de dúvidas, uma coisa que foi muito difícil para mim é acordar cedo, não sou uma pessoa matinal. Eu não gosto de conversar com as pessoas de manhã, e lá as pessoas são muito felizes.
E aí ela assim, bom dia, eu, bom dia. Então, assim, pode não parecer, tá? Mas o inimigo tenta até no sono. Nathan, a gente está falando a respeito das dificuldades que vocês encontraram no trajeto e também no ato de maquiagem. Qual é a dificuldade que você encontrou? A maior dificuldade que você teve? Pode ser algo físico, pode ser algo espiritual? Acho que foi horário. Porque, tipo, porque, tipo, você acordava, tinha devocional, tá bom. Aí você ia. Tipo assim, a parte mais difícil era na hora de acordar, devocional. Eu acordo cedo, mas, tipo, sei lá, dá uma dificuldade lá. Tipo assim, acordava, já tinha devocional. Aí, beleza, aí eu aqui. Aí, a gente, devocional, já era a hora do café. Aí, do café, às vezes tinha que lavar a louça. Aí você ia pro evangelismo, voltava, almoçava. Aí, tipo assim, acho que eu fui no evangelismo à tarde 2 vezes, né? Dos 5 dias são 2 vezes, mais ou menos, por causa que tinha dia que não tinha tarde. E teve vezes que eu e o Pietro do Zaire ia pra igreja pra arrumar alguma coisa no som, nos instrumentos, né? E a parte, tipo assim, também mais difícil foi que a gente chegava do evangelismo, já tinha que tomar banho, porque o pessoal do louvor tinha que estar lá mais cedo pra ensaiar pro culto. Aí acho que foi, tipo assim, o horário, né? E eu tava atrasado todos os ensaios. Então, acho que foi o jantar dos homens, do culto dos homens. Ai, quase que eu... Cabral que eu diga. O dos homens. Nossa, e era o primeiro. Eu falei, meu Deus, não poderia ser o segundo? Eu falei com a Maria, não poderia ser o segundo? Mas ela falou, não, o primeiro. Então, assim, e Deus foi preparando tudo, né? Nós tínhamos feito uma escala de quem ia fazer o sorteio, de que cada um ia fazer uma coisa. Aí, na hora, Deus mudou tudo. Eu tive que correr, pedir ajuda às universitárias, às meninas, né? Para os homens permanecerem sentados. E, graças a Deus, deu tudo certo, né? Teve uma hora que a Maria falou assim, vamos orar pela Selma, porque ela está fazendo liderança. E ela está muito... eu estava para explodir. A Selma não é nem um pouquinho. Nada agitada. Nem um pouquinho. E, graças a Deus, correu tudo bem. E uma outra espiritual foi um dia do culto, lá no segundo dia que a gente estava, né? Uma mulher se manifestou lá do meu lado, né? E estava eu e a Seni. Nossa, é uma batalha espiritual muito forte. E quando a gente orava para expulsar um demônio, chegava outro. E era uma caça de demônio. Então, assim, depois que passou, falei, nossa, dá uma pressão que você existia. Falei, meu Deus, será que eu vou passar mal também, né? Depois, assim, uma batalha, sabe? E não ia, não voltava, e aquela coisa. E nisso, aí a missionária Andréia estava do nosso lado, foi ajudar também. Aí fomos lá para fora. E, gente, uma luta, uma batalha espiritual tão grande. Parecia que eu ia passar mal ali, falecer. Depois que aconteceu, que ela foi liberta, parecia que eu ia desmaiar junto ali com ela. Não só eu, como a Ceni também, teve a mesma situação. E naquela mesma noite, na mesma seguida, a Ceni foi orar com uma mulher também do lado, a mulher também já passando. Então, assim, gente, é uma coisa espiritual, assim, muito, sabe? O inimigo não brinca, né? E temos que estar preparados, vigilante o tempo inteiro. Estava no culto ali, tanto que quando a gente ia para o evangelismo, um falava da palavra para a pessoa, né? O outro ficava intercedendo, tá? Então, assim, e o outro tinha que fazer a ficha para perguntar depois dos dados. E o tempo inteiro em alerta, não ficar de olho fechado, nunca sozinho, porque a batalha espiritual é muito grande mesmo. Mas, graças a Deus, Deus deu vitória em tudo isso aí. Amém. Acho que minha maior dificuldade foi mais espiritual, que foi com a timidez. Eu sou muito tímida. E, muito difícil para mim estar em campo missionário, porque você tinha que falar com as pessoas. Eu ficava muito retraída, porque eu não sabia o que falar. Porque, assim, Deus direcionava, né? Eu falei com algumas pessoas, era sempre uma palavra diferente, nunca era igual. Mas até você chegar no momento de falar, você fica muito tímido, você fica muito nervoso, assim. Acho que em campo foi muito mais difícil do que fora de campo. Tipo, eu não tenho problema para acordar cedo, era eu que acordava a Isabela, né, Isabela? Eu não tinha Vitória, ela é o melhor despertador que existe na face da Terra. Ela usou uma estratégia, Isabela, cadê a toalhinha de rosto? Aí ela acordava. Aí eu não tenho problema pra acordar cedo, não tinha problema, tipo, pra comer. Eu não tava no louvor, então não tinha muito problema com o horário, né, do ensaio. Mas foi muito difícil pra mim vencer a timidez, mas, glória a Deus, eu consegui. Consegui. Eu não vou falar que foi uma dificuldade, né? Mas o que o Kaique falou no começo foi muito importante, a murmuração, que a gente tinha que tomar muito cuidado com a murmuração. Mas uma coisa que
eu não vou falar que foi dificuldade, que foi um prazer de ter tido ali naquele momento, foi ter adotado esses meninos, que nem foram meus filhos, né? Chegava nenhum, né, Isabela, você já comeu? Comendo, acabou aquele pouquinho de... Vitória, Kaique, já tomou café? Natan, cadê o Kaique? E os outros jovens também, né? Isabela, toma cuidado, eu tô indo, mas cuidado para atravessar a rua. Cabral, nós não somos bebê. Aí eu falava, bebê, toma cuidado para atravessar a rua, mas assim mesmo. Cabral, nosso novo pai. Aí teve um dia que eu estava dormindo, acho que eram umas 2 horas da manhã, me liga a Marina, Cabral, e os meninos? Falei, não, mas os meninos estão com adulto, eles foram comer o lanche, mas não chegaram 2 até horas? agora. 1 hora em nossa 2 defesa. horas? Não era nem meia-noite ainda. Não, era tarde. Era quase 1 hora em nossa defesa. É mais não ou era menos, 2 né? horas. Isso. Era tarde. Era Aí quase 1 hora. eu tive que levantar para sair, para ir atrás deles, e eles voltaram, mas eu glorifico muito a Deus pela vida. A preocupação, eu não conseguia dormir não, né, Kaique? Ah, meu. Fica quieto. A gente, né? Nem fala. A gente, Aí, né? Mas você. Eu fico muito gratificado pela vida desses jovens aí. Eles são muito prestativos, né? Eles estão sempre dispostos na igreja. Então eu acredito que lá não foi diferente. Não foi diferente. Você viu uma coisa, Kaique, Cabral. Como foi essa situação lá? Mesmo que aqui? Lá, assim, aqui a gente tem a Selma elétrica do jeito que é. Mas graças a Deus por isso. Mas lá encontrou uma outra Selma que entrou dentro dela. Então foi 2 Selma, na verdade. Mas eu mesmo glorifico a Deus pela vida da Selma, né? Porque a palavra de Deus fala de honra a quem mereça honra, quem tem honra. Porque foi através da vida dela que ela veio falar com cada um de nós, que Deus tinha confirmado, tinha chamado cada um de nós para nós ir para essa missão. Lá, é claro, ela deixou a gente meio doido, mas é Selma sendo Selma. Ainda bem que foi Selma sendo Selma, senão muitas coisas teria impactado, teria parado em algum lugar, e ela fez as coisas andarem, né? Selma é a pessoa do corre. Do corre. E ela não é aquela, depois a gente faz. Não, já vamos fazer, mas ela já faz aqui, já faz ali, e você não acompanha. Eu não consegui acompanhar. Ninguém acompanha ela. Realmente. Não tem como. Louvado seja Deus. Realmente. Então, Regiane, agora falando realmente do que o Cabral falou, a gente é prestativo. Isso é verdade, porque eu gosto de ouvir, né? Ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer. Eu gosto de ajudar, no caso. Então, o que acontecia? Tipo, os meninos chegavam e falavam, ô Kaique, me ajuda aqui e tal, preciso falar com você. Eu falava, não, ajudo. Aí o pessoal fala, não, Kaique, eu preciso conversar com você me tal. E tipo, eu ouvindo as pessoas mesmo, no caso. Claramente eu não chamava de meus bebês, como o nosso irmão Cabral, mas realmente, no caso, eu tenho, né, é de mim, no caso, realmente, eu falo, eu gosto de ouvir as pessoas, né, tipo, ajudar, no caso. Então, ou seja, eu ajudei os meninos, toda hora conversava, acontecia isso, Kaique. Tipo, ele chegava, acontecia isso, Kaique. Eu falava, desembucha que eu tô aqui, mano. O pessoal chegava, Kaique, tipo, até uma menina lá falou, Kaique, aconteceu isso. Eu falava, não, pode falar, tô aqui. Aí acontecia de uma pessoa mais de idade, falava, Kaique, aconteceu isso. Eu falava, eu tô aqui. Tipo, eu gosto de ser o ombro direito das pessoas, né? Ajudar, no caso. Eu gosto de ouvir, porque às vezes as pessoas a gente toma ali, mas a gente não presta atenção, tem gente que não presta. Eu gosto de prestar atenção, né, no caso. Ver que as visão das pessoas. Então, ou seja, eu acho que realmente a gente não parava. Mas eu não reclamo não, isso não é motivo de dificuldade no caso. Lembrando que o Cabral falou mesmo, realmente, isso aconteceu comigo no caso. E não são meus bebês. Rapidinho aqui. Fomos. Eu queria glorificar a Deus pela vida do Cabral, porque ele estava com a gente o tempo todo. Ele foi o nosso advogado, né, Cabral? Ele estava com os adolescentes o tempo todo. A gente já estava da igreja a pé, porque era bem pertinho. Ele sempre estava com a gente. E a gente contando as coisas. Ele, não, mas tenha calma. Que Deus, vamos orar. Ele foi muito parceiro assim, dos adolescentes. Eu gostei muito de ser adotada pelo Cabral. Cabral, ele nos mostrou assim, carinho, né? Muito, porque querendo ou não, a gente sai de perto dos pais, a gente fala, pronto, vou ficar com quem? E o Cabral
foi que nem minha mãe pra mim, o meu pai. A gente fica perto, não só a gente, os adolescentes das outras igrejas também. Tudo que a gente precisava. Eu lembro que no último dia que o Cabral foi procurar a gente, 2 horas da manhã, o Cabral falou assim, a gente perguntou, Cabral, aconteceu alguma coisa, deu algum problema? E ele, eu não vim com problema não, o problema tá ali atrás. Eu vim só acompanhar. Então o Cabral esteve com a gente, assim, em todos os momentos. O Cabral é um querido, a gente te ama, Cabral. Esse problema ali atrás que eu falei, a Marina vindo brava. Eu falei, não, eu não. Ó, mas olha ali atrás quem tá vindo. A Maria tá vindo fumando atrás dele, que ela é preocupada também, né? Mas os demais jovens também, eu procurei me aproximar, porque eu via eles muito quietos, muito afastados. Então, às vezes eu falava, ô Vitória, por que não chama mais a Lais um pouco para conversar? Eu vejo ela muito isolada. O Victor, muito quietinho no canto dele, eu procurei, mas eles se soltaram, começaram a falar até da vida deles, então são bens. A verdade é isso, são todos bens, graças a Deus. E também o bom, tipo, de ser assim, né? É que nem a gente conhece um monte de pessoa, né? Que nem tem o Vitor Hugo aí, ó, parceiro agora, né? Da Vila Paulista. Essa é a pergunta que eu ia fazer pra você, Deus. Então pode falar. Essa pergunta que eu ia fazer. As pessoas que você conheceu lá, se você não tem contato com alguém, e as pessoas da viagem, aliás, para todos vocês, né? As pessoas que os jovens, eu vejo, apesar de ter vocês falaram, né? O Cabral, mas o Cabral é local, né? Daqui o Cabral ia ser. Mas outras pessoas, né, que foram com vocês na viagem missionária, vocês fizeram novos amigos, vocês mantêm contato com as pessoas. Pode começar. Com os adolescentes assim, eu tenho contato com todos, né? São da hora demais aí, a gente virou amigo, todo mundo aí. E acho que, assim, mais adulto, o único aí que eu tenho contato é o Marcos Olímpio, né? Ele é de Petrolina, Petrolina, Pernambuco lá, só que ele veio para São Paulo para fazer estágio, que ele tá cursando veterinário, né? Aí, de adulto, só ele, mas a galera aí mais jovem, eu tenho contato com todo mundo. Meu, contato mesmo, eu falo, eu sou a pessoa mais horrível em mexer celular, eu falo. Por mais que eu esteja na mão, eu não consigo mexer, eu não consigo responder na hora, difícil, eu falo. Mas, meu, o carinho eu tenho por todos, realmente. Porque eu conversei com cada um, no caso, né? Eu vi que todo mundo estava no mesmo propósito, então, para mim, assim, contato mesmo de irmãos em espírito e mais chegado como amigos, eu acho que assim todos realmente. Por mais que eu tenha mais com alguns, né, com os adolescentes, eu tenho outros pessoais assim, mas eu realmente, se for o grau de gostar, todos eu gosto de todos. Eu amo meus irmãos, inclusive eu amo vocês, meus irmãos. Eu gosto de amar as pessoas, sei lá. Mas realmente eu tiver o contato assim, eu tenho contato com algumas pessoas, entendeu? Que eu não consigo ter tanto contato, mas realmente eu... Isa, você mantém contato com alguém de lá, da viagem? Com todos os adolescentes. A gente criou um grupo e a gente às vezes deixa ele morrer, mas a gente ressuscita ele com bastante frequência. E com as meninas, acho que mais, assim. A gente tem um grupo só com as meninas, então a gente conversa mais. De adulto, assim, eu tenho com a Hareli, da Jabaquara, às vezes ela posta algumas coisas, eu respondo, eu posto, ela responde, mas adulto nem tanto. Adolescente, graças a Deus, com todo mundo a gente conseguiu se turmar, por sinal estamos doidos para se rever, estamos com saudade. Sim, com a dona Nice, a cozinheira, né? A Aline, que é o braço direito do bispo lá, né? Eu acho que ela fez amizade com a cidade toda lá. A Hareli, a Lara, os adolescentes lá o Capão Bonito, eu converso com eles. Os pessoal de São Bernardo, tanto que recebemos convite para estar, né, dos homens, né? Cabral está participando. Jabaquara também, na sexta-feira agora estamos indo lá. Gente, com todo mundo. Converso com essa gente. Coisa linda, né? Acabou de ano de comunhão, né? Todos adolescentes. Gente, tem uma menina, a Ana, ela é de São Bernardo?
São Bernardo, Nazaré. Falo com ela todos os dias. Deus me deu muitos amigos, glória a Deus, porque é bom ter amigo crente, né? Que te aproxima de Deus. Então, as meninas mais, eu acho que a Ana, a Lara, de Capão Bonito, Isabelle, que a gente vai ver amanhã, porque ela é da sede. Os meninos também, o Pietro, o Vitor Hugo e tal. Todos adolescentes, gosto muito de todos. Mas eu mantenho muito contato com as meninas. Sim, mantenho contato com alguns lá, Pastor Valdo, a esposa dele, o bispo, né? Essa Ana aqui não tem como não gostar dela, porque ela dá risada aqui, você tá lá fora. Ela dá risada aqui, você tá lá fora, você tá dando risada, sem saber do que é. Eu era assim, às vezes eu tava sozinho, ela dava risada com os adolescentes, eu tava dando risada lá. Falei, meu Deus, é muito contagiante ela. Mas o contato eu mantenho mais com essas pessoas. Os adolescentes nem tantos, né? Mas eu gostaria de manter contato, saber como que eles estão, depois eu vou perguntar. Porque como eu me aproximei deles, gostei muito deles, eu quero estar mantendo contato. Criei um laço de amizade com eles, até de uma certa liberdade de estar brincando com eles, ele brincando comigo, e eu amei eles também. Mas eu não sou muito de ficar no celular que nem o Kaique. Porque vendo grupos de varões aqui, eu quase não respondo. E o pessoal, você está no grupo ainda? Mas eu vou estar conversando com eles, sim. Alguém gostaria de fazer um comentário? Olha, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, das outras pessoas que estiveram nessa viagem missionária, nas outras viagens missionárias. Né? E nós vamos orar, pedindo para que mais pessoas se disponham, né? Porque Deus capacita cada um conforme Ele quer, né? E usa cada um conforme a sua vontade. Mas precisa que cada um se disponha, né? Vocês estão aqui porque cada um se dispôs. Amém. Vamos lá? Então, falando que tem dom, né? Então, assim, acho que primeiro você tem que ter vontade, né? Aí você vai lá, você vai ver o que é realmente missão, se você está apto mesmo de continuar com isso daí. Quando Natan tinha 7 anos, em 2015, 2014, eu não estava trabalhando ainda, quando antes eu comprei o mercado, eu tinha vontade de estar indo numa viagem missionária levar ele. Tanto foi, eu acho que eu levar ele, ia até com a Marina. Aí não consegui ir, porque comecei a trabalhar, né? Aí depois teve uma outra época, não consegui de novo ir. Aí depois, numa das últimas vezes que teve aqui, uma missionária veio falar, a Thalita, né? Eu acho que ela chama. E falou sobre missão, nossa, meu coração ardia, e as lágrimas descem, eu queria, eu chorava. Então, assim, a gente fica fugindo do que Deus tem pra gente, né? E aí eu falei, não, eu acho que coisa na minha cabeça, né? Aí teve a reunião lá do ministério, né? E o Ross, quando nós perguntamos, alguém queria ir nessa viagem? Eu tinha até conversado com a Maria. Falei, Maria, tem umas pessoas que você tem o nome da Isabela, seu nome da Vitória, na época, para estar indo lá para, acho que para no Nordeste, que se foram de viagem. Só que aí não conseguimos ir, né? Aí foi, acho que ficou por isso mesmo. Foi agora, teve reunião de pastores, o Robson, Selma, o Anderson, Selma quer ir, a Selma quer ir. Eu nem te falava para ele, eu queria ir, mas ficava me segurando. Foi quando ele deu um empurrãozinho, né? E Deus foi me tocando e fui chamando as pessoas. Faltaram 2 pessoas, faltaram para estar aí nessa viagem, né? Que Deus me tocou, a mãe do Kaique e o Vinícius da Kelly. E o Vinícius, quem sabe da próxima, né? O Vinícius, eu cheguei a falar com ele, mas ele falou que não poderia ir, por causa ele ia pegar férias. Aí tinha trocado com alguém na última semana de julho. Ele ia pegar férias, só que aí trocou para setembro, parece, as férias dele. Aí ele não poderia estar indo por esse motivo, mas quem sabe na próxima, né? Levantar mais pessoas, né? Não só lá para estar fazendo missões aqui, quando marcar o evangelho, vim também aqui, né? Que é muito importante. Talvez ache que tem aqueles que vão, né, fazer o ID, e tem uns que ficam contribuindo para comprar um lanche, que nem muitos ajudaram, que eu gostaria de estar agradecendo, doando, comprando um lanche, ofertando, né? E em oração também, que foi muito importante isso aí. Tá bem? Provisão de Deus, né? A Selma foi uma grande incentivadora, né, para que eu acredito com vocês, né, se vocês pudessem ir nessa viagem missionária. E houve realmente muitos desafios, né, provisão, nem todos tinham condição de ir nessa viagem missionária, pela condição financeira, mas Deus proveu, fizemos cantinas, né, doações que tiveram, né, muita oração, muito jejum, e graças a Deus vocês conseguiram completar, né. Não é um comentário, mas eu queria chamar. Eu vou olhar para essa câmera aqui mesmo. Foco. Uau.
Eu queria chamar você, meu irmão, para estar no nosso evangelismo que vamos organizar aqui na igreja. A sua presença é importante, é a presença de todos, da apresentadora Regiane, do pessoal que está aí. Ouviram? Vamos, joinha. Aí, todo mundo. A gente vai chamar você, meu irmão, onde vai ser organizado por nós, no caso. A gente ia fazer uma data, mas infelizmente teve a chuva, não deu para a gente fazer. E a gente queria chamar você, meu irmão. A gente aqui está organizando por nós, a gente vai ajudar você, cada um do grupo vai ter um de nós, a gente vai ajudar como evangelizar. E a gente queria chamar você, meu irmão, que está assistindo. Pode ter certeza que a gente espera você, meu irmão. A gente vai organizar certinho, vai ser avisado na igreja, acompanhe as redes sociais que terá sim o evangelismo, amém? O líder de missões, ele ficou responsável por organizar os evangelismos, né? E são todos convidados, né? O evangelizando toda a igreja, né? E seria para nossa alegria que todos viessem, né? Todos os departamentos aqui da igreja tivessem pessoas para estar, né, no evangelismo com a gente. Porque o campo, ele é lá, mas ele também é aqui, né? E aqui no nosso bairro, aqui na nossa região, também tem muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, pessoas que precisam conversar, pessoas que precisam conhecer Jesus. E é nosso papel. Somos nós que temos que sair e pregar a palavra de Deus. Né? Então, que mais pessoas se encorajem realmente a estar participando do evangelismo. Soberano Pai, querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, onde podemos conversar, compartilhar, receber, e Papai querido, sabemos que o Senhor está presente nesse local. Papai querido, eu peço que o Senhor desperte as nossas vidas e a vida da Tua igreja para fazer o Seu ID, para levar a Tua palavra. Papai querido, com fé, Papai querido, com conhecimento, sabendo que o Senhor está na frente desse negócio, eu creio, Pai. Então eu peço, Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade, que venha ter mais e que esse grupo venha se fortalecer, crescer em união, em comunhão e que nós venhamos fazer, Papai querido, o Seu ID, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito importante. Muito feliz de cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Uma salva de